Aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos terminar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 11 a 16, o duelo. Mas primeiramente vamos ler uma mensagem introdutória. Sejamos irmãos. Meu amigo, guarda a luz divina nos olhos do entendimento, porque no lar, na sociedade ou no mundo, somos sempre a grande família humana, cujos membros, sempre nós mesmos, se integram indissoluvelmente entre si. Quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós e cada homem julga o próximo pelas medidas que estabeleceu para si mesmo. Encontrarás o mal quando a maldade ocultar-se em seu coração à maneira de serpente invisível. Ouvirás a irreverência quando teus ouvidos permanecerem tocados pela sombra espessa da desconfiança. Identificaremos o procedimento censurável quando ainda alimentarmos em nós os motivos de tentação degradante, induzindo-nos às mesmas quedas que observamos naqueles que se tornaram passíveis de nossa crítica. Quando nos irritamos, vemos a nossa própria má vontade naqueles que nos cercam. Quando desanimados, encontraremos razões para o desalento nas mais belas notas de alegria em nosso ambiente. Amai-vos uns aos outros, aconselhou o Divino Mestre. Amando fraternalmente, seremos em verdade irmãos do ignorante e do infeliz, do aleijado e do enfermo, de modo a ser-lhes efetivamente úteis. Jesus no Evangelho não pede censores, aguarda companheiros de boa vontade que, olvidando todo o mal e surpreendendo o bem celeste em todos os escaninhos da terra, com ele colabore para que o mundo se faça mais feliz e para que o homem se faça realmente melhor. Emmanuel, do livro Escrínio de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos agora para a nossa oração. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, possam nos enviar seus mensageiros de luz para nos envolver em bons pensamentos, acalmando nosso coração e permitindo absorvermos o conteúdo do estudo de hoje, a fim de aprendermos a melhor viver e conviver conosco e com aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje, falando sobre o duelo. Há alguns séculos existe o duelo propriamente dito. Dois seres se armavam e se enfrentavam em defesa da honra de seus princípios. O indivíduo ofendido, para demonstrar brio e coragem e que era um espírito forte, desafiava o outro para que, ferindo de morte, lavasse sua honra com sangue diante dos demais, tornando-se respeitado pela força. Os séculos passaram e, aparentemente, o duelo desapareceu com a chegada dos direitos humanos, passando a ser considerado como homicídio, tendo sido reprimida a sua prática. Mas será que realmente desapareceu? Sabemos que oficialmente não existe o duelo com espadas, floretes ou pistolas, mas sim armas mais poderosas, que são o ódio, o desamor,
a violência e, principalmente, palavras, pensamentos e agressões. A mídia demonstra que o duelo existe nos grandes centros urbanos, onde o narcotráfico impõe sua força e estabelece a lei do silêncio, forçando o respeito pelo medo ou pela veneração dos que inverteram os valores da vida. Nesse caso, há duelos entre gangues para controle comercial de pontos de droga. Vivemos com imensa tristeza também, ao campo das ideias, o duelo praticado por homens que deveriam se preocupar em religar a criatura ao Criador e discutem entre si, armam os seguidores, formando-os na infalibilidade de suas doutrinas, separando os filhos de Deus por rotulação religiosa. Também, no seio da família, pelas decisões do lar e controle do clã, através das conquistas financeiras, impõe-se o poder pela opressão daquele que ganha mais, usando como arma letal a organização psicológica, através das palavras que tanto levantam quando impregnadas pelo amor, quanto destroem quando despejadas com mágoas reprimidas ou egoísmo. Na atualidade, o duelo, infelizmente, não tem se restringido ao campo mental das criaturas, mas tem se disseminado nas redes sociais por meio de comentários virulentos. Nessa suposta conversa não há diálogo, porque ninguém quer ouvir. O objetivo é atacar e vencer o adversário pelo cansaço. Continuamos a praticar o duelo de formas diferentes. Na forma mais íntima, duelamos quando em pensamento enviamos a um desafeto desejos ruins de vingança, desejando muitas vezes até a sua morte. Sem chegar a esse extremo, ficamos remoendo dentro de nós desavenças e conversas onde os pontos de vista foram diferentes e culminamos num desentendimento. Pequenas coisas que ficam guardadas lá dentro do nosso íntimo, esperando o momento certo para o revide. No entanto, essa não é a recomendação de Jesus. Ele diz que devemos amar aos nossos inimigos. Coisa muito difícil de se fazer, mas não é impossível. Claro que com essas palavras, ele não quer que beijemos ou levemos os nossos inimigos para dentro das nossas casas e depositamos toda a nossa confiança nele. Não é isso que ele nos diz. A partir do momento em que não desejamos mal aos nossos inimigos, já estamos começando a amá-los. Este é um desafio que temos que superar dentro de nós mesmos, pois aquele que um dia lhe causou danos pode se arrepender. Ele não é perfeito, mas nós também não somos. E se um de nós errarmos também, não gostaríamos de sermos perdoados? Todos nós somos imperfeitos. Jesus a todo momento nos perdoa. Por que então negar o perdão ao outro? Joana de Ângeles diz que o maior beneficiado com o perdão é aquele que perdoa, pois dessa forma está agindo dentro da lei de Deus, caminhando para o progresso, se melhorando interiormente. É essa melhoria interior o objetivo da doutrina espírita. Quando guardamos mágoas e ressentimentos, criamos uma atmosfera fluídica pesada ao nosso redor, que com o tempo nos causa doenças,
mas com o esforço da melhoria interior, iremos demonstrar e transmitir coisas boas e exemplos de transformação. Sendo assim, façamos um esforço para seguir o que Jesus nos ensinou: amar aos nossos inimigos. Se tivermos de duelar, que seja contra nossas más tendências, para nos convertermos em homens de bem no mundo e para o mundo. O papel da doutrina espírita, tanto a moral espírita quanto a moral cristã, é muito falada, mas pouco praticada. E moral quer dizer regra do bem proceder. Bem proceder é você não se afastar das leis de Deus. No Livro dos Espíritos, encontramos na pergunta 757, Kardec indagando aos espíritos: podemos considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E os espíritos respondem: não. É um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com a civilização adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram como o juízo de Deus. O duelo é um duplo crime, porque envolve suicídio e assassinato. É um crime duplo. Continuando Kardec, na pergunta 759, ele indaga: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E os espíritos respondem: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Santo Agostinho, em sua mensagem, diz que o homem do mundo é um homem feliz. A nossa falta de coragem moral e de atitudes indefinidas é que estão destruindo a nossa felicidade aqui na Terra. Existem duelos familiares entre marido e mulher, pais e filhos, empregados e patrões, povo e políticos. Por quê? Porque não conseguimos ter humildade de conviver com as adversidades e as diversidades de pensamentos diferentes do nosso. Duelos como amor versus egoísmo e orgulho, fé e dúvida, coragem e medo, céu e inferno. Da vitória de um deles depende a nossa vitória. Para deixarmos de duelar, temos que ter coragem de calar, coragem de falar quando for preciso, de ouvir, coragem de aceitar, coragem de dizer: me perdoe, me desculpe, eu não sei, eu te amo. Existe uma lenda sobre a sabedoria dos samurais. Os samurais eram lutadores no Japão no século XIX que pertenciam a um príncipe. Eles só poderiam começar suas lutas quando um adversário o ofendesse. Um velho campeão samurai, certa vez, foi desafiado para uma luta. No dia da luta, diante da multidão, o desafiante ofendeu de todas as formas a sua família, os seus ancestrais, mas o mais velho samurai não o revidou. O povo que o assistia perguntou: como o senhor suportou tanta indignidade e mostrou-se a tanta covardia? O sábio olhou calmamente e perguntou: se alguém chega com um presente e você não o aceita, de quem é o presente? Quem fica com este presente? E todos responderam: com quem tentou entregá-lo.
Conclusão: nada disso, as ofensas que você recebe, podem abalar a sua paz quando nós não as aceitamos. A nossa paz interior depende única e exclusivamente de nós. Sempre que alguém tentar lhe tirar do sério, lembre-se do samurai. Não existe ninguém que possa perturbar a sua paz, a sua consciência. Evitemos as armadilhas dos duelos modernos. Lembremos-nos de guardar a nossa sanidade mental, preservando o ambiente que criamos para nós mesmos, aprendendo a valorizar os momentos que passamos diante de nossa consciência para a produção de um clima que nos fortaleça e estimule. Utilizemos melhor as nossas horas conosco mesmo, alimentando o nosso espírito com imagens e situações agradáveis. E como fazer isso? Lendo bons livros, escutando uma boa música, escutando palestras edificantes, tendo ao nosso redor pessoas que nos fazem bem, que nos querem bem, que trazem para nós energias positivas, energias revigorantes. Lembremos-nos da mensagem amorosa de Jesus que já nos advertia: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde estiver o nosso pensamento, também estaremos nós. Se mantivermos o nosso pensamento com boas, sintonizados no bem, aí também estaremos sintonizados no bem, tendo boas atitudes, fazendo o bem para quem estiver ao nosso lado. E eu quero lembrar aqui que estamos no mês de dezembro, no mês de prevenção ao suicídio. E aí eu pergunto a vocês, não será o suicídio um duelo conosco mesmo, onde estamos tentando vencer nossas dores, nossas desilusões, nossas desesperanças, nossos medos, procurando na morte a solução para os nossos problemas? Por que deixar a morte ser a vencedora? Se você estiver se sentindo desanimado, desesperançado, procure ajuda, converse com alguém, procure apoio com os grupos de atendimento fraterno. São pessoas preparadas para lhe escutar, sem críticas e julgamento. Não tenha vergonha ou inibição. Os atendimentos estão sendo online, então você não precisará se preocupar em alguém te reconhecer. Você pode ligar para 981146089, código 28, agendar seu atendimento para terça-feira, às 18 horas, e conversar com um trabalhador do Centro Espírita Amor em Jesus. Temos também a opção do plantão da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, todos os dias da semana, de 8 às 22 horas, pelo número 33005000, ligação gratuita, código de área 27. E também temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, número 188, ligação gratuita. Neste duelo, que a sua vida saia vitoriosa. Quero lembrar aqui também das nossas palestras que teremos ao longo deste mês de setembro. Serão palestras transmitidas pelo Face do Centro Espírita Amor em Jesus e pela Rede Amiga TV Espírita. No dia 11, sexta-feira próxima, às 19 horas e 30 minutos,
teremos o Hélio Tinoco conversando conosco com o tema Suicídio, como enfrentar essa realidade. No dia 13, domingo, às 19 horas, a deusa Samu falará para, principalmente, aqueles familiares que perderam parentes, amigos, irmãos pelo suicídio. O tema da palestra será suicídio, ou melhor, desculpe, cuidando dos familiares dos que se suicidaram. No dia 28, sexta-feira também, às 19h30, teremos João Rocha com a palestra A Necessidade do Auto-Amor no Enfrentamento da Dor. No dia 25, sexta, 19h30, Cristiano Paiva, Suicídio, como salvar a si mesmo. E encerrando o nosso Setembro Amarelo, teremos no sábado, às 19 horas, dia 26, com as doutoras Ana Catarina e Tassiana Freitas, o tema Cuidando de quem fica, pós-venção. Então, nós estamos preparados para recebê-los online, mas com todo o carinho, com todo o nosso apreço em lhe ajudar. E volto a dizer a vocês, neste duelo, que a sua vida saia vitoriosa. Vamos agora, então, fazer a nossa oração de encerramento. Vamos pedir aos mensageiros de luz, aos nossos espíritos protetores, que nos fortaleçam, que nos deem paz necessária para refletirmos sobre os problemas do nosso dia a dia, mas que nos intuam boas ideias para que possamos resolver todos os obstáculos, pensando principalmente em proteger a nossa vida. Agradecemos o fato de podermos estar aqui, escutando esse estudo à luz da doutrina espírita, que tanto nos fortalece, nos esclarece, nos acolhe, nos ajuda nesta caminhada, lembrando sempre que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, estão sempre ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Que assim seja. Um abraço a todos, até a próxima sexta-feira, onde estaremos escutando mais uma palestra sobre a prevenção do suicídio. Uma boa noite.